WrestleMania 41. Finalmente a gente chegou no evento mais aguardado para os fãs de luta livre. Infelizmente, a WrestleMania desse ano não tá tão empolgante quanto dos últimos anos, principalmente a do ano passado e do ano retrasado, que estavam com lutas muito boas. Mas, como a WrestleMania ainda não aconteceu, eu não vou falar que a WrestleMania 41 vai ser uma bosta, até porque eu não consigo prever isso. Mas como parece que está virando algum tipo de tradição, né, nesse canal, vou soltar este vídeo aqui falando sobre os meus palpites para a WrestleMania 41 em Las Vegas, tá bom? Então, sem mais delongas, já vamos começar o vídeo. Vai ser uma dinâmica bem simples, eu vou passando pelas lutas que já foram confirmadas aqui para a WrestleMania 41 e eu vou palpitar, né? Vou dar o meu palpite, vou fazer a minha previsão do que pode acontecer na luta e quem pode sair vencedor. Começando com Tiffany Stratton contra Charlotte Flair. Confesso que eu esperava um pouco mais dessa rivalidade. Essa rivalidade nesses últimos dias vem sendo muito esquisita, né? Ela começou até que bem promissora, mas parece que as duas lutadoras não estão entregando o máximo delas, tanto a Tiffany quanto a Charlotte. E é o combate que eu tenho menos certeza de alguma coisa. Ambas estão numa alta intensidade nessa rivalidade, nenhuma está saindo assim por baixo. A Charlotte Flair tá um pouco abaixo na questão das promos e tudo mais, mas não me surpreenderia se a Charlotte saísse com o cinturão mais uma vez, se consolidando ainda mais, né, e consolidando ainda mais a ideia de que ela é a maior lutadora da história da WWE, ou pelo menos é isso que ela vende, né, é isso que ela diz. Mas a minha aposta vai para o que faz mais sentido nesse momento. Uma vitória da lutadora mais jovem, elevando ainda mais o nível dela, transformando ela em realidade e arrancando esse estigma de promessa que ela carrega desde o NXT. Seria uma vitória para consolidar a Tiffany Stratton como uma grande campeã, vencendo na WrestleMania a vencedora do Royal Rumble, ninguém menos que a Charlotte Flair. Então, o meu palpite é Tiffany Stratton sai com o cinturão. Agora, uma luta bem surpreendente nesse card, né? Rey Mysterio versus El Grande Americano. Seria muito legal se a WWE conseguisse um sósia do Chad Gable e nessa luta o Rey Mysterio tirasse a máscara dele e a gente visse que de fato não era o Chad Gable. Tomara que haja alguma surpresa também nesse segmento aqui, alguma coisa marcante, alguma coisa, alguém aparecendo, alguém retornando, ou sei lá, o Rey Fênix fazendo alguma coisa, não sei, alguma coisa que deixe esse segmento ainda melhor. O meu palpite é que o Rey Mysterio vai sair o grande vencedor dessa luta, com provavelmente um segmento bem engraçado do grande americano perdendo a máscara aí durante a luta ou depois da luta, enfim. Agora, Penta versus Finn Balor versus Dominic Mysterio versus Bron Breakker. É uma Fatal 4-Way match, né? Eu não vejo o Bron Breakker retendo esse cinturão, não. Por quê? Porque ele já tá há muito tempo com o cinturão, já fez bastante coisa, e por ser numa luta que não é, né, uma luta um contra o outro, tipo 4 pessoas no mesmo ringue, né? Mais as pessoas que podem interferir do lado de fora. Eu acredito que pode acontecer alguma coisa muito engraçada, né, nessa luta. Por quê? Essa rivalidade cresceu muito mais do que deveria. O Finn Balor e o Dominic não deveriam estar nessa luta, na minha opinião. Mas muito provavelmente essa vai ser a gota d'água pro Finn Balor no Judgment Day. Mas sério, só porque é uma grande traição não significa que ela tem que ser na WrestleMania. Pode até guardar esse segmento pro maior palco do ano, mas acho que não precisa colocar o Dominic e o Balor nessa luta, né? Não precisava. Mas é por esse motivo, né, de colocar os dois nessa luta, fazer uma luta de 4 pessoas. Eu acredito que o Finn Balor ou o Dominic tem uma chance extremamente remota de sair vencedor dessa luta. Se for uma luta só para o Dominic e o Finn Balor se traírem ali e o Judgment Day acabar, força e o carinho do público, tanto com o Bron Breakker quanto o Penta, me fazem acreditar fielmente que
o vencedor vai ficar entre esses dois mesmo, sabe? Eu acho que vai ficar entre o Penta e o Bron Breakker mesmo, com a traição, né, do Judgment Day como plano de fundo para essa luta. O meu palpite é que o Penta quem vai levar essa luta. Assim, gente, AJ Styles versus Logan Paul é uma rivalidade só para encher o card, né? Porque o AJ não pode ficar parado, porque o cara é um futuro Hall da Fama. O Logan Paul também precisa obrigatoriamente estar na WrestleMania, já que ele é um patrocinador, uma celebridade e provavelmente com um contrato bem caro. Então, o meu palpite aqui vai pro Logan Paul. Por incrível que pareça, eu acho que o mal vai se sobressair nessa WrestleMania, logo na Cidade do Pecado, né? Que grande ironia. Tantos rumores de rios saindo por cima dos mocinhos e os vilões, enfim. Por algum motivo eu acho que o New Day tem uma grande chance, uma forte chance de vencer esse título de duplas de novo, dessa vez como uma dupla de rios extremamente odiados. Mas pensando que os vilões podem triunfar nas outras lutas, talvez essa seja uma daquelas lutas tradicionais onde os mais queridos do momento vencem, que é o War Raiders. Eu acho que se pá é a terceira vez que eu levanto essa bola aqui, acho que vai ser a terceira vez que eu vou errar, mas de qualquer jeito eu vou levantar a possibilidade do Big E atrapalhar, interferir nessa luta de alguma forma. Eu acho que ele tá lesionado, mas não tá morto, né? Dá pra eles utilizar o cara pra fazer qualquer merda ali, nem que seja mínima. Jade Cargill versus Naomi. Essa é aquela rivalidade clássica de mistério. Quem atacou Jade Cargill? Finalmente nos foi revelado que a culpa era da Naomi. A Jade Cargill acabou com a ex-amiga no Elimination Chamber e iniciou sua rivalidade para o WrestleMania. A Naomi Hill é muito mais interessante, por sinal, né? Mais interessante que qualquer outro personagem que ela já tenha tentado fazer. Já a Jade, ela tá caminhando a passos largos, né? Em direção ao holofote da divisão feminina. Falta alguns ajustes, falta algum destaque a mais, alguma coisa a mais do personagem dela, mas sinceramente eu acho que depois da WrestleMania vai ser só pra cima pra Jade Cargill. Eu acredito que ainda esse ano, talvez no SummerSlam, a Jade conquiste seu primeiro título mundial. Para equilibrar o jogo, eu arrisco o meu palpite dizendo que a Babyface da vez vai sair a vencedora do combate. E eu espero que seja uma excelente luta. O meu palpite é Jade Cargill. Drew McIntyre versus Damian Priest. Eu já falei mais de uma vez e eu vou repetir. A WWE já tá tirando o Drew McIntyre pra merda já tem anos, tá? Eles continuam humilhando esse excelente lutador que é o psicopata escocês. Eu espero de verdade que ele finalmente tenha a redenção dele no decorrer do ano ou do ano que vem, porque se eu fosse o Drew McIntyre, eu soltava os cachorros pra cima do Triple H, né? Porque sinceramente rivalizar com Damian Priest na WrestleMania é de fuder mesmo, né? O Drew McIntyre saiu na merda por Roman em 2022, perdeu pro Gunther, o Intercontinental, saiu na merda contra o CM Punk, tomou 12 pontos na testa para ficar esperto, saiu na merda pro Seth Rollins, tomou um rollout ridículo do Jey Uso, quase se fudeu numa briga com o Damian Priest quando voou o caco de vidro do para-brisa dentro do olho dele, que poderia ter cegado o maluco. Eu espero do fundo do meu coração que a WWE dê uma WrestleMania pro Drew, onde ele possa ser campeão na frente do público e por mais de 5 minutos de preferência. E o meu palpite nessa rivalidade aqui, eu vou seguir a minha linha da WWE de destruir o Drew McIntyre. Então eu vou pessimista para essa luta também. Então o vencedor, na minha opinião, será o Damian Priest. Valendo o título de duplas, temos a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues contra a Bayley e a Lyra Valkyria. Bom, tá bom. Foda-se esse combate aqui. Faz tempo que a divisão feminina só serve de prêmio de consolação para alguma lutadora grande que tá sem rivalidade, né? Agora o título virou prêmio de consolação para Liv Morgan e para Raquel, só para dizer que a Liv ainda é relevante depois de perder o Mundial pra Rhea, né? Foda-se essa luta. Meu palpite aqui foda-se também. Bayley e Lyra Valkyria. A Lyra vai ser Double Champion na WWE. Esse é meu palpite. Agora, LA Knight versus Jacob Fatu. No papel é uma grande luta. Eu adoro o LA Knight, mas eu também gosto do Jacob Fatu. Pra falar a verdade, é uma rivalidade bem triste, porque um desses personagens que são ótimos vão sair perdendo na noite da WrestleMania. Mas eu acredito que o pior cenário aqui seria se o LA Knight perdesse esse cinturão. Primeiro porque é na WrestleMania.
tá? Segundo, porque ele acabou de recuperar a porra do título contra o Shinsuke Nakamura. Eu só vejo um cenário justo pro LA sair perdendo o cinturão pro Lobisomem de Samoa. Só se o acordo for que ele vence o Money in the Bank esse ano e vai fazer um cash-in bem sucedido em um título grande, talvez um título mundial. Eu não me importo dele segurar essa maleta e nos fazer esperar até WrestleMania 42 para fazer alguma coisa. Mas o cenário que parece o mais próximo da realidade seria o solo Sikoa atrapalhando o primo Jacob Fatu, custando o título americano. De propósito ou não, não importa. O foda é que isso pode acontecer depois da WrestleMania, com o Fatu já com o título e o solo e ele acabando que se envolvendo numa rivalidade. Mas de qualquer forma, o meu palpite para esse combate é Jacob Fatu, mas a minha torcida, meu coração vai estar com LA Knight até o final. Vale também ressaltar, pessoal, que na noite 2 da WrestleMania tem um pequeno buraco, tá? Tem menos lutas na noite 2 do que na noite 1. Isso porque o combate do Randy Orton foi cancelado, né? O Randy Orton ia enfrentar o Kevin Owens e o Kevin Owens acabou lesionado, vai ter que fazer uma cirurgia e não vai participar da WrestleMania, o que é uma pena. Mas fica a pergunta agora, quem vai ser o adversário do Randy Orton nessa WrestleMania 41. Talvez eles façam um adversário surpresa, alguém retornando, alguma coisa assim. Talvez o próprio Aleister Black, que pode voltar nessa WrestleMania. Eu não duvido, mas também eu acho um pouco improvável. Eu acho que eles podem deixar isso para um Raw depois da WrestleMania, na segunda-feira, dia 21. Fato é que o Randy Orton vai ter alguma interação, né? Porque ele ficou sem rival, então ele tá sem luta. Então provavelmente eles vão fazer alguma coisa, seja uma luta, ou seja, um segmento de puro caos ali, que ele resolva dar RKO em todo mundo da plateia. Enfim, não importa. Fato é que o Randy Orton vai ter o momento dele na WrestleMania 41 e resta a gente esperar o que o Triple H vai decidir para ele também. E também, como eu falei, né, para vocês ficarem de olho, né, no Aleister Black aparecendo, retornando na WrestleMania, também fiquem de olho na volta dos White Six e da Alexa Bliss também, porque eles estão sumidos há meses, né? A Alexa Bliss está sumida desde o Elimination Chamber e quem sabe eles apareçam e interajam com alguém ou façam alguma coisa interessante. É que vão ter retornos, vão ter interações aqui, surpresas, tá bom? Quem sabe até o Speed apareça aí para tomar outro RKO do Randy Orton. Gunther versus Jey Uso. Esse é o combate mais óbvio de todo o card e eu acho que das últimas WrestleManias. Talvez eu me engane e seria uma surpresa muito surpreendente se isso acontecesse, mas sinceramente, se o Gunther reter esse título aqui, mais ainda, se o Gunther destroçar o Jey e rolar um squash, como tem rumores que a WWE estaria cogitando um squash match para cima do Jey, eu iria ficar muito surpreso, mas eu não acredito nessa história, ainda mais com as duas últimas histórias, né, as três últimas histórias do Gunther com o Jey Uso, onde o Gunther acabou com o Jimmy, né, na frente do Jey, né, rolando sangue e tudo mais. Depois daquilo, gente, não tem como o Jey não ganhar. Não tem. Tá rolando exatamente a mesma história da WrestleMania do ano passado. Em 2024, o Sami Zayn destronou o Gunther, uma luta emocionante, tá? Uma luta muito boa, aliás, e acabou com o reinado de 666 dias do Intercontinental do Gunther. É literalmente a mesma coisa agora. Eles pegaram muito mais pesado com o Jey para ele ficar ainda mais querido pelo público, né? Pelo menos foi a tentativa deles. E deu bastante certo, o pessoal lá na gringa, muitos adoram ele, já vi comentários de gringo desdenhando dele, das habilidades dele no ringue, mas enfim, tá acontecendo a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa agora, só muda o título e o adversário do Gunther. E se a WWE continuar com essas histórias previsíveis de Davi e Golias, principalmente usando o Gunther nesses casos, eles vão dar um tiro no pé e vai queimar os próprios lutadores, eles vão queimar o Gunther nessa história toda. Depois da WrestleMania, o que vocês acham que vai acontecer com o Gunther? Meu palpite é que ele vai ter uma revanche com o Jey, possivelmente, né? O meu palpite, assim, bem distante, eu sou horrível de palpite, mas palpitando, eu acho que ele pode ter uma revanche com o Jey para perder de novo e aí mudar de brand, né? Ele sai do Raw e vai pro SmackDown e vai sumir de perto do Jey, encerrando a rivalidade deles. Daí é só rivalidade secundária e lutinha para não ficar parado durante o ano. É isso que eu acho que vai acontecer. Porque assim, eu não sei se eles vão fazer o Jey ganhar só uma vez e depois o Gunther vai esquecer o Jey. Eu acho que não. Eu acho que eles vão reforçar o protagonismo do Jey, sabe? Vão fazer ele lutar com o Gunther de novo e aí
vão fazer ele ganhar do Gunther de novo. Meu palpite para essa luta na WrestleMania é Jey Uso. Io Sky versus Rhea Ripley versus Bianca Belair. É uma luta bem aberta, mas tem uma coisa que eu tô achando muito estranha nessa rivalidade, que é o jeito exagerado que a Rhea e a Bianca estão tratando a Io, né? Eu achei que ia ser só uma, duas vezes, mas não, já vem acontecendo várias vezes durante os segmentos entre as três. Isso me leva a pensar, né, que a Io deve reter o título mundial na WrestleMania, porque não faz sentido ela ser tratada desse jeito, né, ser desdenhada pela Rhea e pela Bianca e ainda perder na WrestleMania. Então, por isso eu acho que é mais lógico fazer a Rhea e a Bianca terem uma rivalidade separada depois do evento, com a Io ainda com o título e perdendo posteriormente. Por quê? Porque eu acho que uma vitória para a Io Sky na WrestleMania como campeã primeiro de tudo, ela merece. E segundo, a rivalidade tá dando a entender isso, né? Que a Rhea e a Bianca estão batendo boca, enquanto a Io que é a campeã, tá secundária. Né? E o público gosta dela, gosta da Rhea também, mas gosta da Io também. Então eu acho que para elevar a carreira da Io Sky, deixar ela ainda mais marcada na divisão feminina da luta livre na WWE, eu acho que a Io vai sair com o título na WrestleMania. Roman Reigns versus CM Punk versus Seth Rollins. É uma rivalidade que, assim, nessa reta final ficou muito interessante. Eu até tinha gravado falando que essa rivalidade não era tão impactante assim para ela ser o main event, mas depois dessa reta final, depois desses últimos Raw, eu mudei de ideia, entendeu? Então eu vi algumas teorias, eu vi algumas coisas que podem acontecer que me deixaram um pouco mais animado para essa luta. Então vamos aos fatos. Essa rivalidade estava se sustentando porque o público se dividiu entre os três lutadores, né? Ou seja, essa luta só é importante por causa dos nomes de peso envolvidos, o que tornaria esse combate tão marcante, tão foda para ser o main event. Primeira coisa, o Paul Heyman traindo o Roman e voltando aos braços do CM Punk. Como a gente já viu no último Raw, antes da WrestleMania, o Roman acabou rejeitando o Paul Heyman, enfim, né, depois do que ele fez. Então o mais provável é que o Paul Heyman realmente volte aos braços do CM Punk, né? Mas existe uma teoria que eu gostaria de dizer aqui, eu gostaria de levantar essa bola aqui, mas é muito difícil de acontecer. Que é o que, né? Imagina só durante a luta o Roman Reigns e o CM Punk brigando pelo Paul Heyman e aí, sei lá, o Paul Heyman tem que decidir entre os dois. E aí ele trai o Roman Reigns de vez agora, né? Tipo, batendo nele ou fazendo alguma coisa com ele. Então todo mundo acha que ele vai ficar com o CM Punk, bum! Ele trai o CM Punk também. E aí ele se alia ao Seth Rollins. Porque o Seth Rollins está muito deslocado nessa rivalidade aqui. Ele tá fazendo o diabo no ombro, sabe? Instigando o caos, jogando lenha na fogueira. Então ele parece que não tem muito papel aqui. Mesmo ele tendo saído por cima duas vezes já para cima do CM Punk e do Roman Reigns, eu acho que o Seth Rollins deve ter um papel um pouco mais importante, porque não é possível que ele vai ser um coadjuvante nessa luta, entendeu? Porque a rivalidade aqui tá sendo Paul Heyman, Roman Reigns e CM Punk. O Seth Rollins tá ali de intruso, entendeu? Mas, quem sabe ele tem um papel fundamental aí no final. Eu sei que não faz absolutamente nenhum sentido olhando assim, né? Eu acho até improvável que o Paul Heyman vá fazer alguma coisa com o Seth Rollins, até porque eles não estão se bicando muito e nem estão dando indícios que vão se aliar, apesar, né, de algumas teorias, mas que seria uma puta surpresa, seria, né? Se eu fosse apostar em um dos três, eu apostaria no CM Punk, que é o que tá saindo mais por baixo nessa rivalidade. Tomou 2 stomps do Seth Rollins, né? Ainda, tipo, praticamente perdeu aquela luta na jaula lá contra o Seth Rollins também depois da Elimination Chamber. Eu acho que o CM Punk é quem vai ser o vencedor dessa luta aqui, se fosse para apostar em um dos três. Mas o vencedor aqui não é tão importante, né? O que importa mesmo é a questão do Paul Heyman, a questão das coisas e tal. Mas é uma luta que qualquer um pode ganhar, mas a minha aposta é o CM Punk. Agora, Cody Rhodes versus John Cena. É a luta que eu tô mais empolgado para ver, mas tô pessimista também. Qual a minha torcida aqui? John Cena. Sem dúvida nenhuma, eu quero que o John Cena massacre o pastor Cody Rhodes, ok? Mas é uma situação tão estranha que eu nem sei ao certo o que vai acontecer. Há rumores de que, sei lá, Brock Lesnar vai aparecer para ajudar o Cody, e tem rumores de que o The Rock vai ajudar o Cena.
Sinceramente, eu não sei no que acreditar. O mais provável é uma vitória do Cody Rhodes. Mas, de novo, é tão óbvio que eu acho que vai acontecer o contrário. Particularmente, eu não gosto do Cena campeão como o Rio, mas também não gosto de ver ele perdendo na sua última WrestleMania. O que eu espero e o que eu acho que quase todo mundo espera é que o John Cena não seja Rio durante todo o seu ano de aposentadoria. É provável que ele traia o The Rock num ato de rendição ali, volte a ser o que era e volte a ser amado, alguma coisa assim. Pelo menos é o que a maioria espera que aconteça, né? A gente espera que ele não seja Rio, não seja o vilão até o fim do ano. Agora, conectando o main event da noite 1, CM Punk e Seth Rollins, com o main event da noite 2, existe uma teoria circulando na internet que, se for real, se acontecer mesmo, vai ser diabolicamente foda. Basicamente, o que eu ouvi dizer é que o combate do Cena contra o Cody, basicamente o que rolou com o Seth Rollins e o Triple H no passado, quando o Triple H aplicou um pedigree no Seth pro Kevin, né, se tornar campeão mundial. E seria mais ou menos isso, mas presta atenção. O rumor diz que o Triple H criaria uma nova formação da The Authority, né, a autoridade, e se aliaria a ninguém menos que The Rock e John Cena, ajudando o Cena a vencer o seu 17º campeonato na WrestleMania. E tem mais, eu vou deixar algumas imagens na tela e eu não vou falar nada, apenas tire suas próprias conclusões. Algumas outras pistas que reforçam essa ideia, como por exemplo o fato de sutilmente alterarem o nome do Seth Rollins nos últimos dias. Se você não percebeu, eles tiraram o freaking do nome dele, né? Era Seth freaking Rollins. Aí da última vez que ele apareceu eu não vi mais esse freaking. E a arte que aparece na transmissão e que aparece no telão também da arena também mudaram. Um forte indício de que o personagem babyface dele tá para acabar ou acabou. E tem mais. Imagina que o Paul Heyman realmente se alia ao Seth Rollins no fim da noite 1. Tá? Pense nisso. Mas vamos supor que aconteça. E a nova autoridade seja formada por Rock, Triple H, John Cena, Seth Rollins e Paul Heyman. E se a WWE quiser deixar tudo ainda mais aleatório, mete o Travis Scott aí no meio. Foda-se! Seria absolute cinema, cara. Mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo depois do evento e estiver rindo da minha cara, me chamando de otário porque eu acabei de falar muita merda, então eu deixo essa teoria fantástica de lado. E eu torço para estar errado, porque eu não aguento mais ver o pastor Cody Rhodes e sua língua presa e seu choro falso, mas o meu palpite é vitória para Cody Rhodes na WrestleMania 41. Eu vou bem pessimista para essa luta, né, do Cody com o John. E aí, o que você achou do vídeo? Quais são os seus palpites? Deixa aí nos comentários se estiver vendo antes do show. Lembrando que eu ainda não vi o último SmackDown dessa sexta-feira santa, né, do dia 18. E eu tô gravando antes disso. Então, se acontecer alguma coisa lá ou que vai interferir em qualquer coisa que eu disse aqui, eu não vi, perdão. Mas conta pra mim, Triple H voltando a ser heel e né, o Corporate heel que ele era na autoridade, se alinhando com o The Rock, não seria um encerramento marcante para essa WrestleMania? Minha resposta é com certeza seria. Mas e aí? Acha que o Triple H tem coragem? Acha que o Triple H tem culhões de aço? Eu acho que não. Então curte o vídeo se você tiver gostado, fiquem com Deus e eu vejo vocês em breve.